Galera, seja membro do Hub e ajude esse canal e esse projeto a chegar mais longe ainda. E o porquê Camelo tem que ter. E o porquê que... deixa eu tentar formular minha pergunta. A visão geral de muita gente tem que as pessoas que fazem teologia se esfriam demais na fé. Eu conheço amigos que, tipo assim... vamos falar assim de uma resposta externa, sabe? Assim, a gente via um fervor nessa pessoa, assim, sabe? O que eu falo fervor, assim, uma certa... Eu entendo. Resposta de vida, de devoção para com pessoas, paixão pelo evangelho, pelas escrituras, pela oração, pelo ambiente de adoração ao Senhor. A pessoa entende. E tipo assim, e veio o Bruno, não, vou estudar teologia. Ela falou, que massa, cara. Eu falei assim, cara, só toma cuidado. Ele falou assim, cara, com o quê? Eu falei assim, cara, com o seu coração. Mantenha sua chama acesa. Amém. Mantenha sua chama. Então, cara, mantenha, cara. Continue sendo esse cara com paixão por Jesus, paixão pelas escrituras, pela obra dele, pela adoração. Continue sendo esse cara, sabe, extravagante adoração. Cara, 5 meses depois, cara, tipo assim, a gente tava lá vendo a congregação adorar e esse cara tava aqui, ó. Que doido, né? Vamos orar, igreja. Esse cara tava aqui, ó. Vamos, tipo assim... Tudo tinha, tipo assim, e meses depois, assim, passado o tempo, depois ele chegar e falar, mano de Deus, voltei. Tipo assim, entendi. Consegui. O que acontece na faculdade de teologia, no curso de teologia, que leva as pessoas para esse lugar? Eu diria que pelo menos por 2 razões. 2 razões. Claro que eu não sou especialista nisso, deve ter outras também, enfim. Mas eu suponho 2 razões, porque eu já pensei sobre o assunto. A primeira razão é uma razão natural. É tipo assim... Quando eu era criança, eu me emocionava muito mais com a chuva. Me emocionava muito mais com os raios de Goiás, né? Ou com as ondas fortes das praias lá do litoral sul de João Pessoa. Aquilo me causava espanto. Muito mais. À medida que eu vou crescendo, aquilo vai se naturalizando aos meus olhos, né? Não é que não é bonito. E, aliás, eu preciso passar por um processo, depois de crescido, de retomar a minha percepção da beleza das coisas ordinárias. Né? Às vezes, o estudo da teologia, ele submete você a esse tipo de processo. Você vai naturalizando certas percepções que, a princípio, no convívio da igreja, lhe causavam maior fervor. E isso vai se tornando algo muito natural, muito comum, até um pouco ordinário. Um pouco não, bastante ordinário, né? Isso do ponto de vista estético vai ter uma implicação. Você esteticamente também vai se comportar de uma forma mais natural diante daquilo, né? Então, beleza. Aí, com relação a esse processo especificamente, eu acho que o que você precisa fazer é um exercício de descobrimento da maravilha do ordinário. Olhar para o mesmo homem subindo no mesmo púlpito com a mesma Bíblia, domingo após domingo, e falando para você, e olhar para isso de forma maravilhada. É ordinário. É o meu pastor de sempre. Ele já usou essa camisa 300 vezes, sabe? Ele já contou essa história 15 vezes. Ele já contou essa história 15 vezes. Olha lá, a história do pé da laranja de novo. E aí você olha, olha lá, aí você olha para essa cena e você sorri levemente e diz, obrigado, Senhor. Porque na repetição do ordinário eu vejo a perseverança de um cristão. Sabe? Eu vejo a perseverança de alguém que insiste em proclamar o evangelho para mim. Cara, que legal. Quanto carinho, quanto generosidade, quanto entrega. A mesma música, o mesmo povo, a mesma luz, o mesmo lugar, o mesmo ambiente, o mesmo evangelismo, a mesma irmã Maria, o mesmo bolo de aniversário de comemoração da igreja. Tudo isso, você tem que começar a ter prazer no ordinário. E isso se vocês não voltarem a ter o coração de uma criança, pois é, não herdarão o reino. Exatamente. Isso pra gente é difícil. Voltar a ter o coração. Né? Isso pra gente é difícil, sobretudo, porque nós somos uma geração da novidade. A gente tem muito estímulo o tempo inteiro para o que é novo. A gente não se adapta à monotonia, né? A gente odeia a monotonia, a gente odeia o parado, a gente odeia isso, a gente gosta de movimento, a gente gosta de novos estímulos, seja esses estímulos pelo olfato, pelo paladar, visual, seja pelo ouvido, a gente está o tempo inteiro sendo estimulado, o tempo inteiro. Então imagina, a gente tem que olhar para a nossa comunidade de fé
e dizer, pastor, não precisa me estimular. Eu vou me alegrar em Deus, pelo ordinário que eu tenho. Cara, você falou um negócio... Isso é muito pontual, porque eu acabei de viver isso, velho. Eu acabei de ver isso. A gente chegou... Cara, dormimos muito pouco. A gente tava fora da estrada já tem um bom tempo, assim. E a gente fez uma administração agora, uma agenda e tal. E longe de casa e tal. E aí voltamos cansados. A gente já falou, cara, como é que a gente aguentava isso 4, 5 vezes por semana, bicho? Quem que era lá? A gente fez uma só. Eu falei, cara, parece que eu fiz 5 horas de crossfit. Eu nunca nem fiz crossfit, tá ligado? Dá pra ver. Tipo assim... Realmente. E aí, cara, você tem que ter olhos espirituais pra conseguir enxergar essa minha... Eu me admiro até você conseguir falar a palavra crossfit. Falar a palavra, é pesado. Pois é. Cara, e aí... Pulmão aguentar. Cara, e aí, resumindo... Nós chegamos tarde, domingo, e aí eu já cheguei em casa, minha esposa falou, e aí, vamos no culto? E eu falei, tipo assim, vamos ficar no online hoje? Vamos assistir online hoje, porque... Eu falei assim, eu tô muito podre de cansado, todo mundo chegou cansadaço. Eu falei assim, cara, eu não vou aguentar, assim, eu vou pra lá pra não ter qualidade, assim, porque eu não vou... E aí quem ia pregar é o Mark Schubert, o pastor do nosso pastor que mora na Alemanha, então ele já ia embora hoje. Eu falei assim, cara, mas é o Mark, né, cara? Pô, que legal, vai ser honroso, assim, ver ele pregar, ver ele ministrar e tal. Aí eu fiquei meio... E ela fazendo as coisas e eu procurando força de onde não tinha, assim... E aí me veio um senso, assim, sabe? Eu falei assim, cara, o que até me motivou aí foi, poxa, eu preciso ir pra, tipo assim, cara, honrar o Mark, assim, pra... E daqui a pouco eu falei, cara, eu tô procurando força pra eu lá honrar um cara que eu conheço, que eu... Mas eu falei, poxa, assim, eu sei que posso estar com a minha família aqui em casa, a gente vai cantar, apesar de não ser a mesma coisa, mas a gente vai... Eu falei assim, não, Miriam, vamos. Dá um Red Bull e vamos. Ela, sério, você vai querer? Eu falei, não, vamos rápido, se troca, todo mundo correndo. Vamos pro culto, cara. E foi tão legal, porque é tão automático. Eu sou pastor, então a gente fica assim, você fica meio que... Eu já ficava mandando mensagem pro menino do som, assim, ó, faltando reverb, não sei o que lá, precisa baixar tal coisa. Eu já ficava olhando tal coisa, pô, cara, você não conseguia. Aí daqui a pouco eu falei assim, eu me forcei a ir pra um lugar assim, eu falei assim, quer saber? Eu falo sobre isso e a hora que você vê, você tá caindo nisso. Eu fechei os olhos e falei assim, Jesus, eu não quero ser convencido pelo ministro, pela parte técnica e pelo pregador. Tipo assim, eu não quero precisar estar num lugar... Porque se eu preciso... A gente fica com aquele drive de... Tipo assim, puxa, se ele falar um negócio que eu... É muito básico. Tipo assim... Esse negócio de falar, cara, eu já conheço o louvor, já conheço que ele vai ministrar, já conheço essa história, exatamente o que você está falando. Sim. Eu fui para um lugar de falar assim, eu não quero precisar ser convencido para adorar. Não quero precisar ser convencido por essa palavra, sabe? Eu quero que essas coisas testifiquem. Eu coloquei toda uma expectativa no Senhor. E, cara, de verdade, assim, Jesus me marcou demais ontem à noite. Assim, foi extremamente impactante. Assim, o Senhor me tocou eu, a minha família, meu filho. Somos tocados pelo Senhor, choramos muito, assim... E foi tão legal ir para esse lugar de falar assim, cara, eu não preciso ser convencido. E a gente ordinário é suficiente. Nós temos isso dentro de nós, assim, de tipo assim, vamos ver se essa banda é boa, né? Tipo assim, aí você tem seu critério, seu crivo musical, seu crivo teológico, seu crivo isso, seu crivo... Passou pelos seus autocrivos dentro de você, você fala, então tá ok. Agora eu vou adorar. Agora daqui eu vou pra frente, ou então agora eu vou permitir que essa palavra que ele está falando entre no meu coração. E não, foi tão legal, cara. E com toda a expectativa em Jesus, abrir mão de toda a expectativa humana e falar, cara, eu não preciso ser convencido por isso, por aquilo. Eu sei quem eu sou, Jesus. É aqui que eu tenho que estar. É aqui que eu tenho que estar. Eu tô com a minha família pra congregar com as pessoas. Exatamente. E isso aí que você falou, por exemplo, de você chegar deu o exemplo de chegar no culto lá e aí tá rolando, não é o seu momento de pensar sobre isso, só tá lá cultuando, mas você tá aqui, ó, o reverb isso, o reverb aquilo. Isso acontece porque você entende todos os processos por trás de um culto, né? Sobretudo no que se refere à música, né? No que se refere à parte técnica do som e tal. É mais ou menos o que acontece no seminário de teologia. Quando você vai para lá, você descobre como é que as coisas são feitas na cozinha. Entendeu? E isso faz com que você fique um pouco mais frio ao sentar na cadeira para ouvir uma pregação, ou para você falar assim, ele usou o comentário tal, ele não usou o comentário, ele tá usando esse tipo de homilia, ele tá consultando, muito bom, essa interpretação aqui tá sendo alegórica, isso aqui e tal. Então, quando você faz seminário de teologia, é um processo natural você perder o encantamento do ordinário, porque você agora está na cozinha, entende? Agora, se você tem consciência disso,
que isso prejudica você, né? E vai prejudicar sempre, né? Se você tem consciência disso, você, por ter consciência, você começa um trabalho, né? De se adaptar a essa nova realidade sua. Você não vai voltar a ser aquele cara que não sabia de nada e que de maneira muito simples você ia lá junto, ouvia a pregação de forma muito aberta. Você nunca mais vai ser esse cara. Nunca mais. Nunca mais. Só que você precisa se adaptar à sua nova realidade. Sua nova realidade. E se você não tem consciência disso, não se adapta, você vai virar o chato do rolê. Entendeu? E que aí me leva à minha segunda razão pela qual isso acontece. A primeira eu acabei de falar. É um processo natural, como uma criança que vai se desenvolvendo. Só que você chega numa fase adulta, eu parei de me maravilhar com o mar. Aí eu entendi isso e falei assim, meu Deus, eu preciso me maravilhar com o mar, porque é uma ordinariedade da vida impressionante. E aí eu volto a olhar para o mar com outros olhos, né? Eu resgato, só que agora com um pouco mais de maturidade, mas é outro Marco Teles, mas eu devolvo para o meu olhar aquele olhar de contemplação solene, sabe? Então, esse é o primeiro. O segundo processo que faz com que as pessoas se esfriem ou, enfim, mudem seu comportamento na igreja depois do seminário, já é um outro processo que eu não diria que é natural. Eu diria que é idólatra. É quando você começa a ganhar muito conteúdo teológico, você começa a se sentir muito arrogante por isso. A teologia se transforma num ídolo para você, né? E aí isso é pecado, entende? Você já não se relaciona mais com a sua igreja local de forma saudável, não é porque você simplesmente amadureceu o seu comportamento ou perdeu aquela ingenuidade inicial. Não, não, não. É porque você é um pecador mesmo, você é idólatra do seu conhecimento, você se sente superior, você se encheu de arrogância. E o conhecimento de Deus é o único conhecimento que não deveria causar isso. Porque o conhecimento de Deus é humilhante. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me vejo também. E ao me ver diante do conhecimento de Deus, eu percebo tanto que eu sou limitado, o tanto que eu sou pecador, o tanto que eu sou, meu Deus do céu, o tanto que eu perdi. E daí eu olho para isso, então, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me humilho. É o que aconteceu com Isaías, né? Isaías, quando Deus leva Isaías para o trono do céu, dele lá. 6. Isaías 6, ele não leva o teólogo da cidade, o bêbado da cidade, né? Ele não leva o bêbado da cidade. Ele não leva a prostituta da cidade. Ele não leva, sei lá, o assassino da cidade. Ele não leva o boca podre da cidade. Deus pega o padrão. Deus pega o homem mais santo da cidade. Aquela pessoa o profeta. Aquela pessoa que a galera olha e fala assim, esse cara aí é incrível. Esse aí não tem falha. Esse cara, ele é o nosso profeta. Tá tudo ok com ele. Quando esse nosso profeta chega dentro do conhecimento claro de Deus, ele fala, ai de mim. Quem falou ai de mim não foi o bêbado, não. Uhum. Então, se ele falou ai de mim, o que falaria eu? O que falaria eu? Então, quanto mais eu chego perto do conhecimento de Deus, mais eu estou perto da fala de Isaías, ai de mim. Mais eu estou fazendo coro com Pedro no barco, dizendo, retira-te de mim, porque sou pecador. Mais eu estou com Paulo dizendo, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço constantemente. Portanto, a ele seja glória para todo sempre, amém. Então, o conhecimento de Deus, ele deve causar esse efeito na gente. Quando ele não causa esse efeito, tem alguma coisa errada no caminho. Talvez não seja Deus que você está conhecendo, mas um sistema científico de interpretação bíblica. Uhum. E isso gera arrogância. E ao mesmo tempo um paradoxo, porque não à toa a Bíblia vai... Adão e Eva se perderam quando tiveram acesso ao conhecimento. Pois é. Do bem e do mal. Exatamente. Davi instrui o filho dele. Olha, quando for lhe pedido alguma coisa, pode pedir alguma coisa, peça conhecimento, peça sabedoria. Isso. E ele pede, isso mesmo, e ele se perde diante de tudo aquilo. E a gente vai ver também o próprio Paulo falando a respeito disso, mas pra frente a gente vai falar, mas por causa dos altos níveis de revelação foi-me dado um espinho na carne. Por causa dos altos níveis de conhecimento, o Senhor foi-me dado um espinho na carne para que eu não me soberbecesse por causa desses altos níveis de conhecimento. Sim. E parece que às vezes aprende a lidar com esse espinho na carne e transfere para outras pessoas. Você está vendo? Quanto mais Paulo conhecia, mais Deus o humilhava, de alguma forma. Portanto, o verdadeiro conhecimento de Deus, ele é manifesto desta maneira. Eu conheço a Deus e me humilho. Se não me humilho de forma voluntária, certamente sou humilhado por Deus.
Entende? Para que me coloque no meu lugar. Então, o cara que está no seminário... Ou você se quebranta ou será quebrado. Ou será quebrado. Mas se é o conhecimento verdadeiro de Deus, você está diante do verdadeiro conhecimento de Deus, você manifestará isso na sua humildade. Tem um livro muito importante sobre isso, que é o livro do Jonas Madureira, né? Inteligência Humilhada. Inteligência humilhada é isso. A inteligência sobre Deus é a mais humilhante. Porque quanto mais eu sei de Deus, menos eu sei. É humilhante conhecer a Deus, né? Sim. E isso é maravilhoso, porque é o lugar que a gente tem que estar diante dele, né? Um lugar de submissão, de pianinho ali, né? Então, eu sinto muito quando eu vejo amigos, seminaristas ou pastores que, por saberem muita coisa de teologia, são arrogantes, são soberbos. Aí mostra que não soube nada, né? Eu sinto muito, porque isso daí me traz uma certa desconfiança. Será que ele está conhecendo a Deus ou a teologia? Porque são duas coisas distintas. Deus não é a teologia.